Este é o programa Debate Brasil, eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar sobre a atividade mineradora no Brasil, à luz, inclusive, desse terrível acidente, tragédia e irresponsabilidade da Samarco lá em Mariana, em Minas Gerais. Desde o dia 5 de novembro desse ano, temos assistido à cobertura jornalística desse terrível episódio, uma verdadeira tragédia. Contudo, sabemos que a atividade mineradora no Brasil ela é extremamente grave pela sua ação e extremamente prejudicial ao meio ambiente e às pessoas, especialmente. Hoje iremos conversar com dois estudiosos sobre essa matéria. Gabriel Strautmann, pesquisador do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PAX, e Carlos Bittencourt, um pesquisador que é membro do Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, o Comitê Nacional que articula uma série de ações buscando a elaboração de um novo código de mineração que tenha condições de deter uma marcha que consideramos extremamente perigosa ao país e à nossa população. Gabriel Strautmann, muito obrigado por atender o nosso convite, bem como você, Carlos Bittencourt, muito obrigado. Carlos Bittencourt, você tem acompanhado muito as discussões a respeito do novo Código de Mineração. Quais as questões que mais preocupam o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração? Uma questão central é que ele vem no momento responder aos interesses de expansão do setor mineral. Então, essa é a principal questão que a gente identificou desde o princípio, né? Então, ele vem para criar as bases legais para um novo ciclo minerário no Brasil com maior capacidade, em maior escala e com capacidade, inclusive, de oferir mais lucro para as empresas mineradoras. Do ponto de vista do comitê, a questão dos territórios, ou seja, das comunidades, do meio ambiente que ali elas estão, onde elas estão, né, é uma questão central que está completamente esvaziada, tanto na proposta que o governo apresentou, como na proposta que o relator agora, o Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, vem apresentando. Então tem um silêncio completo. No código atual, que é de 1967, você chega a ter menção, é verdade que é pura poesia, assim, isso não é usado nunca, mas tem lá a proteção às fontes de água, a proteção aos impactos ao ar, né, aos impactos de vizinhança, tudo está mencionado, pelo menos, no texto de 1967 que está em vigor. Nessas propostas que estão em discussão hoje na Câmara, é um silêncio tremendo sobre tudo isso, e aí a gente vem tentar colocar que essas questões sejam incorporadas, mas que também seja incorporado um maior controle social sobre essa atividade que, como você disse, é muito destrutiva, tanto do ponto de vista social como humano, né? Então, esse silêncio frente a esses aspectos mais importantes do ponto de vista da proteção do meio ambiente e as pessoas, as populações, já era uma lacuna no texto original enviado pelo Executivo para o Poder Legislativo? Sim. Do ponto de vista das questões específicas socioambientais, a lacuna era até maior. Depois que a gente começou a pressionar e colocar os pontos na mesa, né, a pauta do comitê na mesa, algumas coisas foram incorporadas, na nossa avaliação ainda como perfumaria, nada estruturante, mas a proposta do governo, apesar de, no sentido do maior controle social, ser um pouco melhor do que a do Leonardo Quintão, no sentido socioambiental era muito ruim também. Então, desde o princípio a gente vem batalhando, antes mesmo do código ser apresentado, a gente fez reuniões com a Casa Civil, com o Ministério de Minas e Energia, tentando justamente interferir na proposta que ia ser apresentada, mas infelizmente não fomos ouvidos, né? Gabriel Strautmann, a atividade da Samarco, que é a empresa que se coloca na berlinda por conta da sua total responsabilidade sobre essa tragédia de Mariana, na verdade, me parece que a sua atuação ela não é fora de um padrão que acaba sendo comum às mineradoras aqui no Brasil. E onde talvez a principal símbolo, a principal empresa com atuação é justamente a Vale, a antiga Vale do Rio Doce. A Vale agora dita privatizada. A Vale, inclusive, é controladora da Samarco, junto com a BHP Billiton. Como que você vê a ação da Vale como justamente um paradigma da atividade mineradora no Brasil? A Vale tem um investimento muito forte na área publicitária, procurando projetar uma imagem de defensora de um processo de sustentabilidade ambiental.
Esse acidente me parece que deixa esse tipo de imagem absolutamente questionada. Qual é a avaliação que você faz a respeito desse padrão de atuação das atividades mineradoras no Brasil e particularmente da Vale? Então, Paulo, o PAX, junto com outras entidades, participa há alguns anos já de uma articulação chamada Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale. Essa articulação ela existe justamente para dar visibilidade aos conflitos que se travam no território em função da presença da mineração e, em particular, em função da presença da Vale, né? No Brasil, tanto no Brasil, mas também hoje nos 27 países onde a Vale atua, né, como grande multinacional brasileira, ela tem levado o seu modo de atuar, o que significa também impactos ambientais e violações de direitos. Então a articulação ela existe para dar visibilidade a esse padrão de funcionamento da Vale, né? O que a gente tem observado é justamente que o acidente de Mariana ele choca, acidente não, porque não foi acidente, mas a tragédia de Mariana ela choca pela dimensão que ela tem, que ela ainda vai ter por muito tempo, mas ela de maneira nenhuma surpreende essas entidades que monitoram a Vale ao longo dos últimos anos, porque as informações sobre violações de direitos e impactos elas são recorrentes, né? É prática comum de uma mineradora privada, como é a Vale, como é a Samarco, a negligência em relação aos direitos das comunidades e a todo tipo de respeito às legislações ambientais e a práticas de transparência, acesso à informação dessas comunidades em relação aos riscos que elas estão expostas, né? E o que se vê, portanto, é a situação permanente de violações de direitos. Então, é muito preocupante isso que está acontecendo agora, isso expõe de maneira absolutamente trágica essa maneira de funcionar de uma empresa privada como a Vale. É importante resgatar que a Vale ela era até 1997 uma empresa pública, né? A Vale do Rio Doce, a antiga companhia Vale do Rio Doce, era uma empresa estatal que operou durante muitos anos como um grande orgulho do Brasil, né? Uma empresa assim como é a Petrobras ainda hoje, e ela a partir da sua privatização ela intensifica muito o ritmo das suas operações, né? Ela passa a operar muito mais em função das oscilações, das tendências do mercado internacional de minério, do que das preocupações, eventualmente, do desenvolvimento nacional e de um projeto de país em que a mineração joga um papel importante, né? Mas o fato de que a empresa passa a funcionar essencialmente em função das oscilações do mercado e da obtenção do lucro, explica em boa medida a razão pelas quais ela passa também a ser uma empresa que causa impactos muito mais profundos e muito mais evidentes. Então é isso que tem acontecido com a Vale e que agora volta a acontecer com a Samarco nessa tragédia de Mariana. O preço do minério de ferro no mercado internacional experimentou uma forte elevação entre os anos de 2005 e 2010, 2011. Atualmente, o preço do minério vem caindo, inclusive por conta de uma mudança, me parece, na política de compras da China, que foi o principal fator que fez com que o preço do minério tivesse essa evolução espetacular entre esses anos que eu mencionei. Em que medida a queda do preço do minério no momento influencia os padrões de atuação das mineradoras e particularmente da Vale? Então, a última década, ela ficou conhecida como a década, talvez ela entre para a história como a década do mega ciclo das commodities, né? O preço do minério, ele experimentou, enfim, a maior alta histórica, chegando a bater acima dos $100 em 2011, no que foi o pico, né? $115. Isso permitiu que países produtores dessas commodities, entre eles o Brasil especialmente, tivessem
um cenário absolutamente favorável, né? E o minério cumpriu um papel importante no ciclo, na balança comercial brasileira, especialmente nessa última década. Mas, justamente como você antecipou, ao longo dos últimos anos, a China, que é a principal consumidora de minério internacionalmente, a economia chinesa vem desaquecendo, vem entrando, enfim, não dá para chamar de recessão, né? Mas vem diminuindo a demanda por minério, e isso tem explicado, em parte, a queda do preço do minério. A outra parte é que também, em função da alta, quando o preço bateu o recorde, muitas pequenas e médias mineradoras resolveram entrar no mercado para oferecer minério também, jogar minério no mercado. Então isso por um lado, junto com a queda da demanda chinesa, começa a produzir uma pressão para baixa do preço. Ontem, se eu não me engano, ou nessa última semana, o preço bateu $43, o que é o preço mais baixo em 7 anos, desde 2008. O que acontece é que as grandes mineradoras, como a Vale, a BHP Billiton e a Rio Tinto, têm adotado uma estratégia que é uma estratégia de altíssimo risco. Ou seja, no mesmo momento em que o preço está baixando, o que seria de esperar era que as empresas reduzissem a oferta, né, de maneira a compensar a queda na demanda e aí o preço elevar. Mas elas estão tendo um comportamento ao contrário, elas estão jogando mais minério no mercado e com isso elas estão causando uma pressão até para baixar mais o preço ainda. Mas essa estratégia de altíssimo risco, ela se explica, em primeiro lugar, pela capacidade dessas grandes empresas em sobreviverem a um cenário adverso, né? Elas têm uma capacidade altíssima de controle das diversos elementos que estão em jogo na mineração. Elas têm, inclusive, capacidade de influenciar para baixo os seus próprios custos de produção, jogando para fora essas pequenas e médias mineradoras que entraram no mercado no momento de alta dos preços. Então, isso, no médio e longo prazo, poderia favorecer uma retomada dos preços, né? Só que, por outro lado, também, o que elas não têm controle é sobre a demanda chinesa, que continua diminuindo. Então, mas de qualquer maneira, o que é importante entender nesse momento e que, de certa maneira, influencia um cenário como o de Mariana é que as empresas estão intensificando muitíssimo o ritmo de produção, justamente como maneira de baixar o custo de operação, né? Isso tem gerado impactos. Por exemplo, a intensificação do uso da mão de obra, né? Os trabalhadores, inclusive ligados ao Metabase, que é o sindicato que acompanha lá os trabalhadores na região de Congonhas e Mariana, eles têm denunciado a intensificação da exploração da mão de obra. Jornadas de trabalho que eram de 6 horas, que era uma conquista dos trabalhadores, passaram a ser 8, né, nesses últimos tempos agora. E, por outro lado, custos associados à política de segurança das empresas ou mesmo de diálogo com as comunidades são absolutamente deixados de escanteios nessa busca incessante pela redução dos custos. Então, é nesse contexto, né, de uma intensificação da produção e de busca incessante pela redução dos custos, né, que as grandes empresas estão implementando, que se dá uma tragédia como essa de Mariana. Um contexto absolutamente favorável a que uma tragédia como essa aconteça, porque é de se imaginar que, por exemplo, a política de segurança em relação ao mesmo monitoramento das barragens, que é feito não pelo Estado como deveria ser, mas pelas próprias empresas, são abandonados e uma tragédia dessa, infelizmente, precisa acontecer para mostrar a face trágica da mineração, né? Carlos Bittencourt, esse aspecto lembrado pelo Gabriel Strautmann, das próprias empresas, de alguma maneira, serem responsáveis por uma espécie de autorregulação da sua produção, parece que é uma característica que consta, que se mantém no texto que está sendo discutido no Congresso. O que você acha disso? Sim. De que maneira, de fato, a sociedade pode ter uma garantia em relação a essa atividade mineradora, sabidamente muito impactante do meio ambiente, com muitos riscos à vida humana? Como que você avalia essa ideia das próprias empresas exercerem uma espécie de autorregulação? Essa é a regra, né, na regulação brasileira, tanto ambiental como nos processos de licenciamento ambiental. É assim, né? A empresa contrata uma consultora que prepara um estudo de impacto ambiental e esse estudo de impacto ambiental preparado pela consultora, contratada pela empresa, é o que vai a debate público e não um estudo
pago pela empresa, que deveria ser o correto, mas escolhido a consultora ou por um órgão público ou pela comunidade que vai ser atingida, ou seja, quem lá for. Me perdoe, mas o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, não apita nesse processo? Apita no processo de análise sobre o estudo de impacto ambiental, mas é a mesma coisa das barragens. A empresa contrata uma consultora de engenharia, nesse caso, a consultora apresenta uma análise de risco sobre a barragem e é essa análise de risco que vai para o Departamento Nacional de Produção Mineral para ser verificada. Eles não mandam. Inclusive o DNPM sequer tem técnicos suficientes para fazer a verificação concreta. Se não me engano, em Minas Gerais são 4 técnicos do DNPM para fiscalizar 700 barragens, pelo que consta. Então não tem capacidade de fiscalização real. Então, isso funciona no geral, assim. Então, na verdade, esse processo é generalizado, de autorregulação, quer dizer, contratação de consultoras que fazem análise pela empresa e esse relatório é que funciona como laudo técnico e muitas vezes não é técnico, existem inclusive depoimentos de profissionais que já trabalharam nessas empresas, biólogos, antropólogos, engenheiros e tudo mais, que os laudos que eles fazem não são o laudo final, a empresa tem a capacidade de alterar, inclusive, os argumentos finais ali de restrições ou ampliações. Em outros países o processo se dá da mesma forma? Tem muitas variáveis, né? Há países onde o processo de regulação é mais forte, mesmo onde a mineração é muito forte, como o Peru, por exemplo, você inclusive precisa de uma licença social, como eles chamam, para você começar a operar uma mina. Então o processo não é só uma audiência pública, você tem que ter uma consulta às comunidades impactadas direta e indiretamente, tem todo um processo mais orgânico, digamos assim, de consulta e de audiência dos processos sociais. Um aspecto, acrescentando ao que o Gabriel estava falando antes, a gente pesquisando sobre esses estudos sobre rompimentos de barragem e tudo mais, a gente encontrou uma pesquisa de 2 pesquisadores americanos, que agora não lembro de cabeça o nome, que associam justamente movimentos de boom dos preços e movimentos de caída numa série histórica, de 68 até 2009, com rompimentos de barragem. E é batata, assim. Os rompimentos de barragem, em geral, se dão nos momentos posteriores ao boom de preços, justamente porque mudam as equipes chaves de controle de segurança, diminuição de custos, eles criam uma série de 6 ou 7 pontos relacionados a isso. Quer dizer, você aumenta a pressão, se não me engano, o volume de minério jogado na barragem da Samarco aumentou 37% nos últimos 3 anos, quer dizer, um crescimento gigantesco, né? Então tem um cenário aí de muito risco, e quem regula isso? Não há regulação, né? É um processo de autorregulação, como você falou, e isso não basta mudar o código, acho que tem um conjunto de elementos na legislação brasileira que trabalha nesse sentido, né? Carlos e Gabriel, nós vamos a um breve intervalo no nosso programa e eu aproveito para lembrar a todos vocês, telespectadores, que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você encontrará não somente essa entrevista com Gabriel Strautmann e Carlos Bittencourt, bem como com um conjunto de outros entrevistados que nesses últimos tempos temos aqui tido a oportunidade de conversar no programa Debate Brasil. Vamos ao nosso intervalo, dentro de instantes estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com Gabriel Strautmann e Carlos Bittencourt a respeito da tragédia de Mariana, bem como o padrão da atividade de mineração no Brasil. São duas coisas que se casam e que a tragédia de Mariana talvez evidencie todos os riscos dessa atividade e a necessidade de uma regulação muito mais presente da parte do Estado, da parte da sociedade civil brasileira. Gabriel Strautmann, você lembrava que nesses momentos onde, por exemplo, o preço do minério cai, em geral,
há uma estratégia de resposta das grandes mineradoras que, paradoxalmente, acaba incrementando a produção. E me parece que aqui no Brasil há um fator a mais para, de alguma maneira, jogar lenha nessa fogueira. Nós temos hoje uma dependência muito forte da geração de divisas. O nosso modelo econômico é um modelo que vulnerabiliza muito o país do ponto de vista externo. E uma das formas de se enfrentar essa vulnerabilidade é uma perseguição sem fim a saldos na balança comercial, e o minério de ferro é um item muito importante na nossa pauta de exportação. Como é que você vê esse momento da atividade de mineração no Brasil? Nós temos vários projetos, especialmente em Minas Gerais, muito impactantes do meio ambiente, e especialmente temos aí a utilização intensiva de minerodutos, fazendo com que essa produção mineral em Minas Gerais escoe para o litoral. Nós temos inclusive 2 minerodutos, um que sai aqui no Porto do Açu e outro que sai ali no Espírito Santo. Inclusive me parece essa do Espírito Santo, no Porto de Ubu, justamente tem sua origem lá, justamente em Mariana. Como é que você vê esse padrão hoje, neste momento? Bem, Paulo, acho que a gente tem que pensar que a aposta no modelo de desenvolvimento baseado em commodities é uma aposta de alto risco, né? Acho que a tragédia de Mariana evidencia isso daí. E, de fato, a mineração no Brasil vem crescendo a passos largos, né? A Vale está a ponto de abrir mais o principal projeto da Vale hoje é a abertura da mina de S11D em Carajás, que vai duplicar a capacidade de exportação da Vale naquela região, enfim, e fortalecendo ainda mais a posição da Vale como a principal exportadora de minério de ferro internacionalmente. Apesar do cenário adverso, né? Ela continua seguindo em frente com seus planos de expansão e entre outras variáveis, se por um lado tem esse cenário do preço, da queda do preço, por outro a Vale continua tendo acesso privilegiado a fontes de recursos, como são os financiamentos do BNDES, que tem uma participação importante, se não me engano são 6 bilhões de reais a serem investidos no projeto S11D, que consiste não apenas na abertura da mina, mas também na duplicação da estrada de ferro Carajás, levando o minério até São Luís, de lá exportado para o Oriente, essencialmente, né? Portanto, o Brasil vem apostando cada vez mais nesse modelo de desenvolvimento calcado nas commodities, né? O que não outro grande projeto é o pré-sal, que agora também o petróleo internacionalmente vem com um preço em baixa e coloca em dúvida os planos do pré-sal, mas se forem concretizados, o Brasil vai estar apostando suas fichas no futuro na expansão da mineração e do petróleo. O que eu acho que essa tragédia de Mariana, ela coloca uma questão importantíssima na mesa, que é o custo dessa aposta, né? Ela evidencia o altíssimo risco dessa aposta, e nós temos que estar preparados para responder se nós queremos ir adiante com esse projeto de expansão, né? Uma outra coisa e sobretudo falando que as operadoras em especial da mineração, são operadoras privadas, né? As empresas são empresas privadas. No caso de Mariana, andei lendo alguns estudos que dizem que provavelmente as empresas economizaram quando elas pensam as barragens de rejeitos, da maneira como elas estão construídas em Minas Gerais, elas preferiram as soluções mais baratas, né? Que provavelmente é construir a barragem maior possível para colocar ali a maior quantidade possível de rejeitos, né? E nesse momento de intensificação da produção e de um minério que é um minério que não é o mais puro, o que significa que a exploração desse minério ela gera mais rejeito, o que provavelmente estava acontecendo ali era uma alocação de uma quantidade muito alta de rejeitos, né? Em grandes barragens, ao invés de pensar barragens menores que pudessem dividir o risco, né? Portanto, o que as empresas estão sempre buscando, em especial as empresas privadas da mineração, é essa diminuição drástica dos custos e às vezes essa conta sai cara demais. Se você pensar
pensar que o custo, por exemplo, agora da reparação da tragédia vai sair imensamente mais caro do que teria sido uma política de pensar os projetos não apenas do ponto de vista do custo mais baixo, mas, sobretudo, da segurança mais adequada para as comunidades e para o meio ambiente. Isso as empresas privadas não privilegiam. E é nesse modelo que nós estamos apostando enquanto sociedade para o futuro. Agora, o custo de extração do minério de ferro é relativamente baixo, mesmo com essa queda do preço do minério no mercado internacional. Eu me recordo que em 2005, se a minha memória não estiver se equivocando, o preço da tonelada estava por volta de $16 e era absolutamente viável a produção, tanto é que ela se expandiu. Eu imagino que o custo da produção do minério seja muito reduzido. Isso não permitiria justamente um maior rigor, especialmente da esfera estatal, no controle e na exigência de mecanismos que atenuassem o impacto ambiental, o risco às populações próximas a essas áreas de produção, Carlos? Sem dúvida, né? Inclusive a escolha por minerodutos e não ferrovias é uma escolha para diminuir ainda mais esses custos, né? Que você faz um cano e leva ele para o litoral. Acho que o problema é que a estratégia pública é baseada no interesse privado. Acho que o centro da questão é essa, a busca por saldos positivos na balança comercial para solucionar o problema da balança de pagamentos, né? Isso que é o centro. E eu acrescentaria 2 aspectos ao que o Gabriel estava falando dentro desse debate. Um é que são recursos finitos e não renováveis. Então, quer dizer, é uma estratégia que tem um fôlego até onde o recurso acaba. Então, você se especializa em produzir minério. E quando o minério começar a escassear, começar a ter minério de mais baixa qualidade, o que você faz? E o segundo é que esse superávit que se alcançou, por exemplo, em 2011, você conseguiu um dos maiores superávites nessa estratégia de exportar produtos primários e importar menos, né? Exportar mais e importar menos. Mas isso é o superávit do ponto de vista do valor, né? Em dólares. Mas se você olhar do ponto de vista da matéria, você tem um super déficit material. O Brasil exporta 6 bilhões de toneladas e importa 2 bilhões de toneladas para conseguir um déficit de 5 bilhões de dólares, de 7 bilhões de dólares. Então tem alguma coisa errada. Está indo matéria, está indo água, está indo tragédias como essa nesse cálculo que não é somado. Então acho que tem um problema aí, que é um problema de estratégia nacional mesmo, de modelo. A aposta que se faz hoje é integralmente, e isso não é uma aposta de longo prazo, fundada na década de 90, nas avaliações que eu tenho lido, na verdade, e apostando nesse modelo. Quer dizer, o saldo comercial é o que vai tirar o Brasil do buraco. Essa lógica de pressionar os recursos naturais através dos ganhos privados e da acumulação dessas grandes empresas, eu acho que o agronegócio se casa aí para fechar esse modelo, né? O agronegócio e a mineração são os carros-chefe de longe desse modelo, é que a conta não fecha, né, eu acho, porque você perde vidas, você perde água, você perde um monte de questões fundamentais para qualquer modelo alternativo de desenvolvimento e você vai criando quase que um destino. Isso a gente tem falado em algumas publicações também, que conforme você vai se especializando nesse movimento, reorientar a rota é muito difícil, né? Então, você teria sim a capacidade de fazer projetos de menor escala, de você aumentar digamos assim, a recompensa social para as vítimas desses empreendimentos, que certamente existem vítimas, mesmo que a barragem não se rompa, as pessoas que estavam ali embaixo já viviam como vítimas, né? Você tem tragédias cotidianas que, se somadas num cenário como esse, são tragédias gigantescas também. Ano passado a gente teve rompimento de barragem, há 2 anos atrás teve um porto da Anglo América lá em Macapá que matou 10 trabalhadores. Se você somar a quantidade de tragédias cotidianas, justamente por causa dessa coisa de baixar os custos e operar o menor custo possível, mesmo quando os preços são altíssimos, ou quer dizer, não tão altos assim, né? Porque você pensar que 1 tonelada de ferro vale $110, se você olhar lá no Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, você tem todos os preços dos produtos exportados e importados pelo Brasil. Mesmo quando o ferro estava no preço mais alto, ele era o produto mais baixo da balança comercial brasileira, era o menor preço de todos, importados e exportados, menos que a soja, menos que... Então, assim, também é alto porque era de graça, digamos, porque a lógica colonial que a gente estava inserida, esses produtos saíam de graça, mas num cenário, inclusive de maior controle de preços, eu acho que a gente tinha que repensar essa questão não só dos custos, mas até dos preços mesmos em que a gente vende. Existem pesquisadores latino-americanos que defendem uma lógica dos países latino-americanos e africanos construírem, que são grandes produtores de minerais,
uma lógica similar ao OPEP, de regulação de preços, de controle de produção, se a gente joga mais no mercado, joga menos, que poderia garantir uma maior soberania nessas veias abertas aí, né? O problema é essa lógica colonial, não é? Ainda mais num país como o Brasil, que teria tudo para construir um modelo próprio de desenvolvimento, utilizando-se, inclusive, dos nossos imensos recursos naturais, não com o propósito de auxiliar processos de desenvolvimento de outros povos, mas sim da nossa população. Mas aí a ótica do chamado desenvolvimento deveria ser outra. Infelizmente, nós não vivemos esse momento, pelo menos até agora. É lógico que há um conjunto de forças políticas no país que lutam por um novo modelo de desenvolvimento, mas convenhamos, o que predomina hoje é, de alguma maneira, o modelo neocolonial. Mas você mencionou aí a questão dos minerodutos como uma estratégia, inclusive, de otimização desse padrão de produção e escoamento do minério. O mineroduto, ele consome muita água, me parece, não é meramente um cano que faz com que o minério saia da mina e chegue ao porto. Ele precisa, para isso, de muita água. Como é que você vê essa questão num estado como Minas Gerais, onde, sabidamente, tem sido reconhecido um processo crescente de crise hídrica? Em Minas, inclusive, o norte de Minas Gerais é uma região considerada semiárida, né? E onde estão sendo construídos, existem, se não me engano, 18 minerodutos projetados em construção ou já construídos em Minas Gerais. Isso é um cenário de algumas transposições de bacia na prática. Como você estava falando, a construção da polpa que transporta o minério é feita uma polpa, né? O minério misturado com água e mandado por pressão. A polpa é mais ou menos 70% minério, 30% de água. Numa mina, por exemplo, como da Anglo América, em Conceição do Mato Dentro, que tem um mineroduto maior do mundo, que vai para o Porto do Açu, a mina está projetada para produzir 26 milhões de toneladas de ferro por ano. Imagina o que isso significa em volumes. Não dá para fazer um cálculo direto, porque as densidades de água e minério são distintas. Mas você pode ter uma noção de que mais ou menos 30% desse volume vai ser de água. Então é uma quantidade gigantesca de um município onde os recursos hídricos são fundamentais para a atividade agropecuária e tudo mais, e você tem um processo de transposição da bacia. Eu estava revendo esses dias um documentário que a gente fez, chama Enquanto o Trem Não Passa. Tem um depoimento de uma moça justamente num carro, assim, falando sobre o Rio Doce, por coincidência, falando que a construção dos minerodutos que estavam sendo feitos ali era uma verdadeira transposição de bacia, porque você pegava quantidades gigantescas de água, tirava, jogava para um outro estado e não tem cano de volta, né? Ele vai lá para a beira do porto. Aquela água pode até ser usada, não sei nem se geralmente é para beneficiar o minério, para fazer algum tipo de lavagem, mas depois ela vai ser descartada. Então, você está tirando água de Minas Gerais e jogando para o Espírito Santo, para o Rio, sem qualquer finalidade posterior para essa água. Então, também é um outro grande impacto. E nada disso é computado nos custos, né? A água é externalidade, a água no Brasil é praticamente de graça. Aqui no Rio, eu estava analisando os dados, em Minas Gerais eu não sei. Mas tem um valor unitário pela água, chama-se TPU, eu acho. Esse preço unitário pela água, para 1 metro cúbico de água, é 0,00005 centavos de real para a agropecuária. Então você tem um mecanismo de calcular o preço da água para essas outorgas, tanto federais como estaduais, que são baixíssimos. Você paga muito pouco por água no Brasil e isso resulta também em usos abundantes e descontrolados. Como que essa questão vem sendo tratada na discussão sobre o novo Código de Mineração? Não vem sendo tratada. Nós do comitê estamos para lançar, provavelmente no próximo mês vai ser lançada uma cartilha debatendo mineração e água. A gente estudou em todos os estados do Brasil os processos de consumo de água pela mineração, justamente para levantar esse problema, né? A mineração não só consome água nos minerodutos, ela consome grandes quantidades de água para beneficiar o minério, ela inviabiliza grandes quantidades de água, porque ela vai fazendo o rebaixamento das minas, atinge o lençol freático, e aquela água tem que ser colocada para outros vertedouros, né, para não inviabilizar a estrutura da mina, a própria segurança da mina, e também polui muita água, porque você joga como rompimento de uma barragem como essa, você tem metais, tem óleos, tudo jogado dentro do rio, né? Então, no código não se fala. A gente vem levantando esse debate, mas tem um silêncio. A argumentação dos setores da mineração, está claro que o código é completamente vinculado às mineradoras, tem publicações dizendo, isso já está na mídia, né, dos interesses minerários
nos próprios deputados, financiamentos de campanha e tudo mais, mas a argumentação deles é que o código deve tratar só do negócio mineral. A questão da água é a questão ambiental, a questão da proteção das comunidades é a questão de direitos humanos, tudo que não é o negócio mineral não deve ser tratado no código. Para nós isso é um verdadeiro absurdo, já que a própria Constituição brasileira lista apenas a atividade nuclear e a atividade mineral como atividades que deveriam ter regulamentação própria do ponto de vista ambiental, porque reconhecia já naquela época que são atividades evidentemente destrutivas, né? Então é necessário ter um tratamento no interior do próprio código das questões socioambientais. Porque nós atravessamos uma crise hídrica que não é mais possível de ser desconsiderada. E se nós temos aí tantos projetos por parte das mineradoras, no sentido de otimizar o escoamento da produção em torno dessa ideia dos minerodutos, é evidente que a Agência Nacional de Águas, o próprio IBAMA, deveria ter uma posição minimamente esclarecedora sobre essa questão. Pelo menos era isso que deveríamos imaginar ser uma função de órgãos estatais dessa natureza, né? Gabriel e Carlos, nós vamos novamente a um breve intervalo aqui no nosso programa Debate Brasil. Eu torno a lembrar que todos os nossos programas encontram-se disponíveis no YouTube e dentro de instantes estaremos de volta. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os pesquisadores Gabriel Strautmann e Carlos Bittencourt a respeito da atividade de mineração no Brasil, à luz dessa terrível tragédia que se abateu em Mariana. Gabriel Strautmann, você já citou que a Vale atual é uma empresa multinacional com atuação em mais de 20 países. Entretanto, as repercussões da atuação da Vale têm sido muito negativas. E, acima de tudo, eu me lembro que recentemente houve uma premiação internacional que deveria envergonhar a Vale como uma pior empresa do mundo. Eu queria que você, de alguma maneira, contasse aqui para os nossos telespectadores que processo de escolha é esse e quais são, de fato, as responsabilidades da Vale. Bom, em 2012 a Vale recebeu o prêmio de pior empresa do mundo, né? Esse prêmio é o chamado Prêmio da Vergonha e ele é entregue às corporações que são escolhidas como pior empresa do mundo durante o Fórum de Davos, né? Que é o Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Quem faz essa escolha são cidadãos do mundo inteiro que na internet vão e votam lá no Public Eye Award, que é o nome do prêmio exatamente. E em 2012 era um contexto importante porque a Vale estava, enfim, à frente de projetos de altíssimo risco, né? E que tiveram uma visibilidade importante, entre outros as minas de carvão que a Vale explora em Moçambique, lá na província de Tete, que teve um impacto muito ruim para as comunidades do entorno e que a solução dada pela Vale foi pior do que acabou piorando, né? As empresas sempre se superam na capacidade delas de tornar o problema ainda mais dramático. As comunidades foram retiradas dos seus lugares tradicionais, absolutamente tiveram a sua cultura transformada de maneira importante, e foram colocadas em casas absolutamente sem condições de habitação
e piorou drasticamente a condição de vida daquelas pessoas, né? Viviam à beira de um rio, né? Foram colocados num lugar de seca. Isso. Deixaram de trabalhar, de ter a possibilidade de trabalhar nas suas lavouras anuladas, não poderiam mais trabalhar no seu cultivo, e tiveram que se tornaram assalariados, e as próprias promessas de emprego que a Vale ofereceu para os moradores não foram depois cumpridas. Então, enfim, o drama de Moçambique gerou um desgaste importante para a Vale internacionalmente, mas também em 2012 também a participação da Vale no complexo de Belo Monte, né, da hidrelétrica de Belo Monte. A boa parte da energia de Belo Monte deverá ser usada para a exploração da Vale ali no complexo de Carajás. Então isso deu uma visibilidade muito grande para a Vale e permitiu a sociedade entender que a Vale atua impactando o meio ambiente e violando direitos. Isso é um item importante que caracteriza a atuação da Vale no Brasil e mundo afora, né? Então, ela foi eleita a pior empresa do mundo, né? A articulação dos atingidos pela Vale também publica periodicamente o relatório de insustentabilidade da Vale, na qual que se contrapõe ao relatório de sustentabilidade. Como você disse no início do programa, a Vale tem se especializado, a Vale e as mineradoras em geral, né? Nesse discurso da sustentabilidade, né, para tentar justamente diluir essa crítica de que a mineração causa impacto. Isso também é importante a gente marcar isso. Hoje a opinião pública já sabe que a mineração é uma atividade nociva, né, impactante. E as empresas têm se especializado em se cercar desse discurso da sustentabilidade, esse discurso verde, e lançam seus relatórios de sustentabilidade, fazem essas ações de marketing. E o que a articulação tem tentado mostrar é que esse discurso é um discurso vazio, porque justamente quando você percebe a prática das empresas, você vê que a história é outra. O que acontece é que a dimensão dessa tragédia de Mariana ela é muito maior e ela é eloquente de maneira tal a não deixar nenhuma margem de dúvidas sobre o que é a mineração, né? Porque de outra feita, esses diferentes impactos e violações têm acontecido e têm tido pouca visibilidade, porque é difícil justamente de dar as pessoas prestarem atenção e vem acompanhado de uma noção perigosa de que às vezes é preciso essas coisas se justificam em nome do desenvolvimento. Então o que a gente tem procurado problematizar um pouco, inclusive chamar a atenção para alguns aspectos, e o caso de Mariana é exemplar também, do componente de racismo ambiental também que envolve a mineração, né? Em especial a mineração. Via de regra, as frações do território que recebem projetos de mineração são frações de território ocupado, aqui no Brasil em particular, por populações negras empobrecidas, né? Mariana, o pessoal da UFRJ, lá do IPUR, agora puxou esse dado censitário, 80% da população de Mariana é uma população negra. Então, também o modelo da mineração ele reforça essa dimensão do racismo ambiental, e esse modelo de desenvolvimento acaba reforçando essa dívida histórica que a nossa sociedade tem enfim, inclusive com os negros, né? Mas é importante chamar atenção para isso daí, e essa é a via de regra, o comportamento das mineradoras, em especial da Vale. Agora, Carlos, à luz dessas tragédias, à luz desse padrão de comportamento das mineradoras, qual, na sua opinião, é o caminho que a sociedade deve tomar no sentido de se precaver e, mais do que isso, se defender e criar condições de construção de um novo modelo de aproveitamento dos nossos recursos naturais, inclusive o minério? Acho que não significa que queiramos demonizar a produção mineral, mas é possível condicioná-la a padrões civilizatórios adequados aos interesses dos brasileiros? Acho que é possível, apesar de ser muito difícil. Nós do comitê estamos debatendo justamente em torno disso. A gente propôs e trouxe ao debate 7 pontos assim, temáticos que eu acho que podem ser as bases para uma discussão desse tipo. O primeiro tem a ver com democracia. Acho que para você construir uma mineração que seja adequada ao interesse nacional, querem dizer, você tem que ouvir o interesse nacional, que deveria ser o interesse público. Então, você abrir o processo de expansão da mineração ao debate público, você dar o direito de consulta às comunidades mais impactadas sobre a instalação desses empreendimentos, eu acho que é um ponto fundamental.
segundo é discutir a escala. Então, um dos pontos que a gente vem debatendo no comitê são as taxas e os ritmos que a gente quer minerar. Porque eu tenho sempre dito isso, se você triplica o ritmo da extração mineral, que é o que o Brasil fez no último período, na verdade mais do que isso, a mineração entre 2001 e 2011 cresceu 550% no Brasil. Então, se você quintuplica a extração mineral, você está pressionando 5 vezes mais as reservas de um recurso finito e não renovável. É esse ritmo que o Brasil quer acabar com seus recursos, quer extraí-lo? Que ritmo que a gente quer extrair? Então, acho que esse é um debate fundamental. Qual o ritmo e as taxas de extração de acordo com as jazidas, de acordo com cada mineral que a gente quer tratar? Os direitos dos trabalhadores são um tema fundamental. Os trabalhadores são um bioindicador, digamos assim. É o primeiro que está em risco. Os trabalhadores que morreram na frente lá da tragédia de Mariana, eles foram o start de toda essa tragédia que sucedeu, com os peixes, com o Beto Rodrigues, com o mar, com as tartarugas, com tudo que veio depois, né? Então, assegurar aos trabalhadores, por exemplo, o direito de interromper a mineração. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho para a mineração que diz que o trabalhador pode informar ao seu gerente imediato um risco e interromper aquela... Mas isso não é seguido, porque é uma norma frágil. Acho que isso tinha que ser incorporado ao Código da Mineração, inclusive. Quer dizer, um trabalhador que vê um risco qualquer, ele tem que ter o direito de interromper aquilo por conta de sua sobrevivência. Então, esse é um outro aspecto. A questão das minas órfãs, por exemplo, tem outro problema que o Brasil... As minas vão começando a baixar sua produtividade, as empresas decretam falência, mudam, vendem para uma empresa menor e aqueles buracos ficam lá jogados com risco de rompimento de barragem. Então, os planos de fechamento de mina, você tem que ter um processo regulamentar de plano não só do plano de fechamento, mas talvez até ter um cheque calção, um seguro, antes da mina ser aberta para garantir, por exemplo, no caso de um rompimento, de um acidente, alguma coisa, ou para o próprio fechamento. Então, a gente listou 7 pontos, os direitos indígenas, uma série de pontos que a gente tenta colocar como... as bases, o início de um debate mais geral sobre a mineração. Mas é como você falava antes, estão muito longe de serem pontos que estão sendo ouvidos pela hegemonia, pelos dominantes nesse debate hoje. A lógica hoje é como o Gabriel falou, mesmo com preços baixos, minerar mais, mesmo com minérios de menor qualidade, que são os de Minas Gerais, que são hematita, né? Tem 45% mais ou menos de pureza, ao contrário de Carajás, lá que tem 66%, se não me engano. Então, mesmo com minério de baixa qualidade, você está num processo de expansão de minas. Essa é a nossa preocupação. Como abrir um debate com essas partes que quase não dialogam, são quase que antagônicas, né? Quase ou são antagônicas, na realidade. Então, essa é uma dificuldade muito grande, como começar um debate, porque na minha avaliação, na avaliação do comitê, não tem como fazer mineração sustentável na escala que se faz mineração no Brasil hoje. Não tem como você tornar uma mina que produz 150 milhões de toneladas de ferro por ano numa mina sustentável. Não tem como você transformar uma barragem de rejeitos daquela proporção, mesmo da de Germano, que eu já estive lá presente e vi. O horizonte é lama, você não vê o final das barragens daquela região. Exatamente, você não vê, ela é bem na beira da estrada, no caminho para Mariana, você não tem horizonte, é só lama. Então aquilo não tem como não há diálogo entre essa perspectiva. Então acho que a gente deveria refundar as bases da mineração. Por exemplo, mineroduto não contribui para o desenvolvimento de um projeto nacional. É melhor você ter ferrovia. Ferrovia pode ter outras utilidades posteriores. Um mineroduto, qual é a utilidade de um cano depois que uma mina que dura às vezes 30, 40, 50 anos deixar de funcionar? Para que vai servir aquele investimento? É um investimento vão, assim, do ponto de vista dos interesses públicos mesmo, né? Então, demandante de água, de uma maneira... Além disso, quando atuam, são altamente destrutivos, quando param de funcionar, viram elefantes brancos também, não tem funcionalidade, é a especialização primária exportadora no seu sentido literal, só serve para evacuar minério, né? Não tem outro sentido. Então, na minha avaliação, é necessário dar um reset, parar e começar a refletir de novo, porque a cabeça dos próprios geólogos, mesmo os mais interessantes, é muito difícil dialogar com eles. Eles partem do princípio de que tudo é minério, o minério é necessário, princípio que a gente reconhece aqui nesse estúdio, estamos cercados de um monte de minério, mas não é a utilidade desses minérios que tem feito a exploração chegar a esses níveis. É justamente o dinheiro que eles se transformam. Acho que um aspecto importante sempre de ressaltar é que a Vale hoje, quem é o dono da Vale? É banco, é fundo de pensão, é pessoas que não têm o interesse no minério, têm interesse no dinheiro. Então, o minério só é extraído porque gera o dinheiro para os fundos de pensão
A Previ, por exemplo, se não me engano, está no site da própria Previ, é dona de 15% da Vale, porque ela é dona do BNDES e entra na composição. Então, por que um fundo de pensão... Será que os trabalhadores do Banco do Brasil querem suas aposentadorias manchadas de lama, sangue? Acho que a gente tem que refletir sobre um conjunto. Acho que é uma trama complexa de interesses que está gerando esse processo de expansão, né? Uma peculiaridade do dito processo de privatização da Vale foi justamente a utilização de recursos de fundos de pensão de estatais, como é o caso da Previ, da FUNCEF, e que acabaram sendo agentes importantes de uma privatização que fundamentalmente dependeu de capitais estatais, porque o BNDESPAR também é um acionista importante, e de capitais paraestatais. Esses recursos dos fundos de pensão das estatais, de alguma maneira, têm uma fortíssima influência estatal. E no teu ponto de vista, Gabriel, especialmente nesse trabalho importante de elucidar as formas de produção e de aproveitamento do minério no Brasil por parte da Vale, o que a sociedade, no teu ponto de vista, pode fazer no sentido de diminuir, atenuar, inibir esse tipo de efeito tão negativo para todos nós? Olha, Paulo, eu estava pensando aqui, lembrando dos exemplos que vêm de outros países, né? E não precisamos ir muito longe, não. Aqui na Argentina mesmo, existem histórias importantes de comunidades inteiras que se levantaram e para dizer não à mineração. Em plebiscitos em nível local que a população foi consultada se deveria ou não, estava ou não a favor da instalação do empreendimento e contundentemente se opuseram à presença da mineração, entre outras razões, porque causam os impactos que causam, compromete as fontes de água e as pessoas não estavam afim desse futuro, né? Então, acho que isso deve ser dito aqui no Brasil. Acho que a gente não tem nenhum destino selado, aí a gente não tem que aceitar isso goela abaixo. A mineração ela não apenas causa um impacto negativo no meio ambiente, na vida das pessoas, como a gente tem visto, mas deixa um legado também, e uma série de precedentes do ponto de vista legal, da fragilização dos licenciamentos, do desrespeito às diferentes normas que deveriam cuidar da gente e não expor mais a gente aos riscos, né? Então, expandir a mineração significa também aprofundar esse modelo perverso em diferentes aspectos. Portanto, eu acho que a gente deveria prestar muita atenção no que está acontecendo em Mariana, deveria prestar muita atenção no debate do Código. É uma oportunidade importante da gente fortalecer o papel do Estado no sentido do controle público sobre a atividade dessas empresas privadas, e não o contrário, que é o grande risco, né? Portanto, esse é um momento que a tragédia de Mariana também abre essa possibilidade, dá visibilidade a essa necessidade da gente sair desse processo do código com um código, enfim, que seja um código forte, não um código permissivo. E a outra coisa também, especialmente para o público aqui do Rio de Janeiro, é que essas tragédias elas não estão tão distantes da gente, né? Existe uma série de empreendimentos também aqui do lado da gente que estão também em jogo. A ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, aqui em Santa Cruz. A Vale mesmo acabou de pedir uma série de licença para duplicação dos seus portos na Baía de Sepetiba, justamente para ampliar sua capacidade de exportação de minério, e esse processo tem sido absolutamente atropelado, não está sendo percebido os impactos cumulativos desses vários empreendimentos numa mesma fração do território. Portanto, está acontecendo no norte do país a mineração, está acontecendo em Minas Gerais, mas aqui no Rio de Janeiro também nós temos problemas sérios relacionados com esses grandes empreendimentos do setor de exportação de commodities, né? Então a gente tem que estar muito atento para essas informações e precisamos se organizar para enfrentar isso daí. Carlos, a tragédia de Mariana teve reflexos, por exemplo, junto a alguns membros da comissão especial que discute esse novo código de mineração. Particularmente me chamou a atenção o posicionamento do relator, o deputado Leonardo Quintão, que é de Minas Gerais, onde ele passou a adotar um discurso da necessidade de muito maiores requisitos
para a atividade mineradora, inclusive no tocante à necessidade de se ter seguros, por exemplo, que viessem a proteger não somente o meio ambiente, mas especialmente as pessoas, o patrimônio das pessoas. Mas nós sabemos que tanto o deputado Leonardo Quintão como um conjunto de outros parlamentares que integram essa comissão tiveram as suas campanhas eleitorais bancadas pelas grandes mineradoras. É possível acreditar numa mudança de postura desses parlamentares? Não é possível. O senhor Leonardo Quintão, inclusive, está na posição de relator do Código da Mineração de forma ilegal na nossa avaliação. O Código de Ética e Decoro da Câmara diz claramente, assim, posso até ler nessa publicação que a gente fez, que é o Quem é Quem nas discussões do Código da Mineração. Você poderia mostrar claramente para os nossos telespectadores, é muito importante o acesso a esse documento. Quem é quem nas discussões do novo Código de Mineração? O artigo 5º, inciso 8º desse código diz explicitamente que é quebra de decoro, fere o decoro parlamentar, relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados de interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral. O deputado Leonardo Quintão recebeu 2 milhões de reais das empresas mineradoras, ele é o mais financiado pelas empresas mineradoras, então ele está ilegalmente no cargo. Parece que as mineradoras gastaram 4 milhões nas últimas eleições e 2 milhões foram justamente para esse parlamentar. Exatamente. As mineradoras só perdem para as construtoras, que agora estão no meio das empreiteiras, estão no meio desse escândalo. É possível também que, se vai investigar, pode-se encontrar novas possíveis escândalos de movimentação de interesses empresariais dentro da Câmara dos Deputados. Né? Carlos, quero agradecer a você, Gabriel, e especialmente quero destacar, Carlos Bittencourt, esse alerta que você deixa a todos nós. A composição dessa comissão especial do Código de Mineração precisa ser revista. Afinal de contas, queremos que uma comissão efetivamente cidadã decida sobre uma questão tão vital ao nosso presente e ao nosso futuro. E eu agradeço muito a vocês, Gabriel Strautmann e Carlos Bittencourt. Foi uma oportunidade muito importante que tivemos de conhecer de forma um pouco mais aprofundada esse dilema que é a produção mineral no Brasil de hoje. Muito obrigado em nome dos telespectadores aqui do programa Debate Brasil. Obrigado. E eu agradeço a vocês, telespectadores do nosso programa. Sempre lembrando que todas as nossas edições encontram-se disponíveis no YouTube. Até a próxima!